A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Esse é o nosso Deus. Ele anda sobre as águas. E quem é que não quer estar debaixo das mãos desse grande eu sou, que esteve aqui na terra, ressuscitou, e está lá com o Pai, aonde esteve todo sempre, desde o início ao fim. Ele é o início e o final, o alfa e o ômega. Amém? Porque esse é Deus poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Poderoso Deus, eterno Pai, já te agradeço, Senhor, por essa linda e rica, poderosa oportunidade. Todos os dias, Senhor, nós nos concebemos a Tua graça sobre nós. Ela é concedida a nós como imerecimento, mas de favor dado, de grátis, de graça, Senhor. Que maravilhoso és Tu, Senhor, que não olha para nossas falhas, mas olha que há em nós, crendo que o Senhor é o Deus vivo, a quem cremos, o único Rei Salvador. Amém? Obrigado, Espírito Santo, fica conosco, permanece aqui conosco, vem conosco, nós precisamos da Tua presença. Que seja assim, Senhor Deus, a Tua boca e não a minha boca, para que possa falar tudo que venha de Ti, nada de mim, somente do céu, o manar do céu, que é através da boca do profeta. Amém? Graças a Deus, esse é Deus, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. O Deus da vida, o Deus que é o Deus da misericórdia, o Deus que nos dá implantar todos os dias esperança. Porque vai ter um momento que a esperança vai começar a gente ir brigar contra essa esperança. Eita Jesus, Deus já está falando. Ele está dizendo para nós o que é que somos, o que representamos no meio desse mar, que Ele anda sobre ele, as águas. O Senhor Jesus anda sobre o mar, irmãos. E o que a gente representa andando sobre esse mar é que é na sua infinita bondade Ele nos dará a mão para caminhar com Ele. Amém? Glória a Deus, esse é Jesus Cristo. Eita, glória! Aleluias! Irmão, pega a espada, pega as suas lanças, porque é de 2 gumes, lanças de um lado do outro, por isso que é uma espada. Porque se fosse de um lado só, não seria uma espada. E ela está aqui. É coincidência que a espada está aqui aberta. Tem um lado bem, né? Se fosse dizer assim, seja até ser uma comparação. Se fosse falar em forma de parábola. Eita glória. Em forma alegoricamente, né? Quando abre, vira 2. Tá pegando manta aí, eu tô pegando aqui, porque eu estou com a outra aqui, em nome de Jesus Cristo, e ainda estou aqui, aquela que me auxilia quando tem alguma versão também para me dar seguimento em algumas anotações que são realizadas, digitais, como pesquisa. Deus faz um coração para Jesus Cristo. Hoje, todos os dias, aí embaixo tem escrito mais, são as descrições abaixo do canal. Tem uma foto do lado, que é a minha foto, por misericórdia do Senhor Jesus, para identificar a serva do Altíssimo, que sou eu, glória a Deus, por pura compaixão e misericórdia dele, nada mais do que isso. Aleluia, porque se for mais do que isso, já não tem mais glória. Aí entra o homem, e aí ser holofotes, aí vem aqui assim, não sou artista, não sou celebridade, não sou o melhor nem o mais certo, eu sou aquele que clama no deserto, eu sou, que clama no deserto, eu sou, Você é aquele que vai clamar a palavra do Senhor nesse deserto. Que deserto é esse? Nesse momento de tantos ouvidos tapados, de tanta rebeldia, de tanta incredulidade, de tantas maldades, no qual Jesus diz, terás dias que vai ser chapa quente aí na terra. Onde vai ter o mal, vai começar a imperar, para que possa se aproximar o dia do Senhor chegar. Onde corações frios, congelados, humanidade reduzida a quase nada, não vai ter a palavra ser humano, rakadashurabai, porque os homens vão estar altamente cruéis, sem reconhecimento nem de pai nem de mãe para com filhos. Eita Jesus, onde há atrocidades tamanhas, hoje já temos notícias das atrocidades. Lá no passado tinha aquela coisa das criancinhas, hoje nem vou tocar nesse assunto, porque glória a Jesus, aleluias. Irmãos, vamos para a espada, porque ela está quente e é ela que nos impulsiona. Glória a Deus, amém? Vamos para Romanos, capítulo 4, para a glória de Deus.
que diz assim, ó, parte do verso 1. Portanto, o que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, e ele nem tem do que se gloriar. Mas não adianta, mas não adianta de Deus. Quer que repete, por favor? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não adianta de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem é que trabalha, não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus e que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem. Bem-aventurado aquele a quem Deus acredita a justiça, independente de suas obras. Como são felizes aqueles que têm sua transgressão perdoada, cujos seus pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eita, glória a Jesus, é a palavra do Senhor. Irmãos, eu fiquei assim regozijada porque ontem, para a glória de Deus, no 9º dia do 2º mês, nós estamos debaixo de consagração do mês inteiro. Rakacharabai. Então, ontem falamos do perdão, que estava em 2 Samuel. Eu creio que foi essa palavra que falamos em 2 Samuel. Sim. Hoje Deus nos coloca em posição de continuação, pautado na misericórdia do Senhor Jesus. E eu fui aqui me deliciando um pouco na palavra, para dizer assim, ó, Abraão, ele recebeu a promessa. Ele não foi justificado pela obra como o texto. Aqui Paulo faz uma interrogação. Ele diz, então, se Abraão foi justificado pelas suas obras, não precisa nem de Deus. Tudo que tu faz aqui, tu vai receber pagamento lá. Oi, isso aqui é pra poder, assim, ó, eu não digo a palavra desmascarar, mas é para confrontar aqueles que andam pregando doutrinas que não é a doutrina do Senhor Jesus. Ele diz que tudo que for a mais é condena. Aleluias. Nem a menos faltando. Tem que ser exato a medida. E aqui foi imputado saber que nós cremos que é pela fé. Aqui o próprio texto diz que, olha só, que o ser humano quando trabalha, a dívida que ele tem é paga com o teu salário do trabalho realizado. Mas quando você está justificado pela fé, quem que pagou? É o próprio aquele que anda sobre as águas. Deus nos entrega a graça. Então, é pela miséria, o esforço humano, aqui quer dizer bem claro que não vem do esforço humano, essa lógica, mas da misericórdia do Senhor. Então significa que não é a vingança da lei, mas abre a porta do perdão, da graça. E aí a gente vai um pouquinho mais longe, lá no versículo 13, que diz assim, ó, é que eu estou olhando para frente, aleluias, para outra espada. No 13, olha o que diz, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência recebeu a promessa, que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Não foi pela lei, foi pela promessa. Tem momento que você começa a brigar com a esperança, Rakadashurabai. Você começa a dizer, eu não tenho mais esperança de que essa situação seja transformada. Você começa já a se entristecer quando chega um dia, chega outro. E o inferno começa a trazer uma palavra aqui, começa a mostrar um defeito ali, começa a trazer uma vergonha acolá, começa a trazer um esculacho acolá, começa a trazer pessoas que vai te colocar em posição exposta. Vai dizer, não é possível, meu Deus. Não é possível o Senhor falou comigo. E são artimanhas do Satanás para você não crer na promessa. Você pode até não olhar para o teu cenário e brigar com a esperança, mas não se trata de esperança, se trata de uma promessa. E quando a promessa é fala, ela é cumprida. Porque foi assim que Abraão estava, olhando para um corpo morto, um corpo de um ancião de 100 anos, digo morto fisiologicamente para ser produtivo, capaz
disse ainda ser um grande, né? Como a gente diz, um garanhão, um cavalo, que está em plena forma de reprodução, forte, viril. Ele não estava mais assim. Estava já com o corpo um pouco cansado, mas também vigoroso da parte do Eterno, dando a ele graça, porque ele viveu mais outros anos à frente. E sua mulher, isso é brigar com a esperança. Uma mulher da qual, quando na caminhada, quando Deus falou para ele, olha, Abraão, não foi fé? Da promessa? Pega a tua mulher, sai da tua parentela, que se ficar nessa vida confortável aí, tu não vai ver a minha glória. Eita, ragadachura, vai. Deus já está falando, se mantém em situação que você não vai se movimentar, a glória de Deus não desce na terra ao seu favor. Porque tá escrito. Mas mesmo que seja para pegar pelo cabelinho assim, Deus pega. Então ele foi. E naqueles momentos que ele andava e subia, ele foi parar lá, né, no Egito. Aí o faraó se engraçou. E aí naquele momento, todo episódio nós conhecemos. E disse aqui, ela era tão formosa, tão linda, oi. Ela não brigou com a esperança. E quando o anjo disse, ela fez assim, ó. Jesus. Eu não falou a palavra Jesus, mas falou Deus. Ai, amiga, olha a tua serva aqui. É como se alguém dizer assim pra você, assim, olha, acabou de acontecer, viu? Chegou um presente na sua casa. Aí você faz, não era nem a data, já chegou. É assim. Então Deus vem naquele confronto da esperança de uma mulher de 90 e um homem de 100 para dizer, olha, vai vir a promessa, ela será cumprida, será de nações o pai de nações. Promessa recebida, mesmo confrontada, brigando com a esperança, que você tá olhando pro cenário, oi, tá parecendo até problema. Agora que eu tô me enchendo esperando que a promessa de Deus me entregou isso que eu vou ter, que na minha casa a maldição foi quebrada, e que na minha casa não vai ter ninguém que morre de alcoolismo, que na minha casa não vai ter mais ninguém que morre debaixo de maldição, de palavra, de feitiçaria. E logo nesse momento tá parecendo só guerra, tá parecendo até gente doente. Meu Deus, tá parecendo até aqueles que começam a xingar o teu nome porque eu te sigo e vou a ti. É nesse cenário que se cumpre a promessa, aonde você vê situações de derrota, perseguição, vergonha, porque o Satanás vai levantar pessoas para dar vergonha. Eu vou trazer aqui rapidinho para fazer um contexto com a palavra do Senhor, porque eu quero ainda dizer que esse Deus da graça é que muitos hoje estão atrás. Esse canal é pequeno, faz um coração para Jesus. Declara, Jesus, a minha promessa, foi o Senhor que disse, vou viver a promessa que o Senhor me prometeu. Pela fé, não é nem mais esperança, porque a esperança ela fica no vazio. Quando você tem fé em algo vazio que não foi prometido, eita Deus, eu vi isso aqui escrito em algum momento da minha pesquisa. Quando você vai atrás de algo do vazio que não foi Deus que falou, aí você vai ficar de ilusão. Mas se Deus falou, agarra, porque Ele dá sinais que Ele falou contigo. Ele dá sinais que na sua casa é dupla honra. Ele dá sinais que na sua casa não tem mais filho nem filha aliciada em jogos de azar. Não tem? É promessa de filhos e filhas de bênção, gerando semente e bênção da parte de Deus. E aqui, vou trazer um pequeno testemunho para você ver como é que o diabo, ele quer deixar a gente, me deixou. Foi um testemunho que eu ouvi em uma rádio, enquanto eu estava na direção, que eu gosto de ouvir a palavra e coloco em uma sintoniza, irmão. Eu poderia colocar no celular, poderia colocar um Bluetooth para ouvir diretamente, mas tem coisas que Deus te levanta para você ir. Tem coisas que Deus deixa o carro aqui na estação do metrô e você vai pegar o metrô, porque eu vou te usar. Então você permaneça. Então a gente tem que se permitir ser usada. Inclusive tem a tecnologia ao meu redor, mas eu quis ouvir o rádio. Isso me dá, não sei se é nostálgico ou por fé, para ouvir pessoas em real dando testemunho.
E aí nessa rádio sintonizada com a rádio evangélica, uma rádio gospel, que tem essa denominação, essa rádio, e dizia um testemunho de um pastor local aqui, dizia que era do interior do estado. Eu estou na Bahia, viu, irmãos? Para a glória de Deus, essa Bahia é Bahia Santa do Senhor, é Bahia do Santo de Deus, o Santo, Santo é dele, essa terra, Racadarosh. E aí foi um testemunho de um pastor que estava apresentando um problema de saúde, que do nada apareceu um problema de saúde nele, era uma dor. Olha, ele dizia exatamente desse jeito. Eu vou transcrever como eu ouvi o testemunho. Ele dizia que é uma dor que ele pespontava nas costas e respondia na frente. Pespontava nas costas e respondia. Isso é coisa da Bahia, fala desse jeito, ô glória. Quer dizer que partia, ela tinha um ponto, um foco nas costas e tem terminações na frente. E ele dizia que foi se agravando. Então ele foi pro médico e fez um exame de imagem. Ele falou outro jeito, ele falou raio-x. Ele fez um exame de imagem. Oi, Deus te colocou em situações para você ser usada e o reino do céu se cumprir na sua casa. Não é porque você trabalha para Deus que nós não trabalhamos. Se trabalhar para Deus, não tem aqui a graça. É o que diz aqui. Quem trabalhou para Deus não é eu, não, nem você. Que quando você trabalha, você recebe seu salário. É a fé e da graça que é transmitida para mim e você. É quando eu e você estamos debaixo da palavra do Senhor, como se fosse um mendigo pedindo diante do banquete do rei, Rakadashurabai. É assim que a graça me transporta sobre a fé que Deus declara sobre mim e você. Então esse homem dizia, e passou alguns meses, fez um exame. E o exame deu problema X, que eu não me recordo agora, um nome científico. O diagnóstico foi X, que realmente, vulgarmente, né, de maneira que nós passamos popularmente, fala que era uma dor nas costas que responde na frente. Se chama... Aleluias. Eu não sei exatamente a palavra agora exata para descrever para você que doença é essa que menos importa. E ele foi caminhando, passando alguns meses, foi piorando, tinha dias que era muita dor, muita dor. E aí começou a aparecer situações, olha a fé. Começou a aparecer para poder quebrar no que Deus declara. Quando ele entrega uma coisa, ele lhe garante. Um homem que tem rebanho, um homem que pastoreia, um homem que tem uma vida comunhão com Deus, ele declarando. E ele disse, começou a aparecer situações. Isso é para Satanás, para dizer que Satanás começava ao redor. Fica ao redor bramindo, para lhe assustar, que dizendo que sua promessa você não vai receber. Coloca até situação de doença para saber que não recebe. E aí esse homem começou a aparecer convite. Pastor, vem aqui, vai ter um irmão na casa que faleceu e vai ser o sepultamento, o velório na casa, lá na igreja. E lá foi ele. Começou, velou ali, teve a palavra, entregou a palavra. E de sair da palavra, aí tem uma senhora procura. Ô pastor, muito prazer, como vai? Muito obrigado, o senhor esteve aqui. Ó, morreu com uma dor nas costas que responde na frente. Ele é um homem de Deus, antenado no céu. Ficou conectado. E aí ele se despediu, foi lá. Passou mais uns dias, teve um problema, teve uma dor muito forte, foi pro hospital. E chegou no hospital, a enfermeira atendeu, deu a injeção e disse, meu sobrinho morreu com a dor nessas costas que responde na frente. E eu falei, eita Satanás. Ele ia dizendo que já tinha pegado a senha. E ele foi fazer uma outra visita no hospital para alguém e chegou lá dizendo... Aí também mais uma enfermeira dizendo, olha, meu parente morreu exatamente disso, uma dor nas costas que responde na frente. E ele foi para casa e passou meses, foi agravando, até que um dia ele chegou à noite e orou. Decretou no céu e disse, meu Senhor, meu Deus. Aí ele fez uma oração, que eu não me recordo exatamente qual foi a oração que ele fez. Que ele apresentou para ele, que ele entendeu que o diabo estava mostrando para ele, vai morrer, viu pastor, vai morrer, cercando ele dizendo que vai morrer, porque ele tinha recebido um diagnóstico que ia piorando e era morte. Deus mandou dizer para você, ó, todas essas dores não é morte, é vida, é vida. O que o cenário tiver te mostrar de vergonha, de escárnio, de afronta, é vitória de Deus, dizendo tem promessa se cumprindo, tem promessa chegando. Descansa, quem te prometeu garante. Porque Jesus estava aqui. O povo queria ir atrás somente de milagres. E aí foi o que eu entendi quando Romanos falou da esperança, que é a esperança creio contra a esperança.
e a fé que se estabelece é que esse cenário mostrando que era a morte. Olha, pastor, vai morrer, vai morrer. E só botou caso exatamente do que o homem estava sentindo para dizer, vai morrer. Aí Deus estava falando para ele, apresenta a mim, porque você vai viver. Quando tem promessa, vive. E vive até o fim, como Sara, para ter o filho da promessa. E Abraão, o homem, pai das nações, porque foi palavra do Senhor. E aí foi quando eu entendi que muitas das vezes a gente vai atrás de situações de milagre, é só no lugar que dá milagre. A gente vai atrás só do milagre, mas não vai atrás de Jesus. E nesses momentos de confronto, que aquele pastor estava indo mostrando que era morte para ele teve que ir atrás de Jesus. Não foi atrás de multidão, foi em secreto que ele orou. Em uma noite diz que era até uma noite de lua cheia. Oi, tem mistérios, viu? Assim como o inferno usa os mistérios lunar. Tem mistério, mas hoje Deus nem permitiu dizer isso, mas pode. Fique atento. Ore mais quando chegar até nesses determinados momentos. Porque o mundo das trevas não brinca em serviço. Por sinal, trabalha pros demônios. Porque sim, tem que ganhar salário dos demônios, que é miséria. Quanto mais trabalha para demônio, miséria recebe, porque tua alma se desce ao céu. Mas se Jesus tem promessa, ele arranca de lá, como um dia fez comigo. Me tirou de lá, do encharco de lodo, para falar do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu ia dizer ao Senhor, nosso Cristo Jesus, que todos vão atrás dos milagres. Mas não vão atrás de Jesus, isso é a palavra purinha de Cristo. Em 6:28, João. Ele disse assim, ó. Aleluias. Glória a Deus. Ele diz assim. E disse-lhe, pois, que faremos para realizar obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é que creias naquele que os enviou. A palavra decretada pelo Senhor já tinha dado mais de 5.000 pães a uma multidão. Depois a multidão foi atrás dele por causa de milagre. Andou sobre as águas em imbatível tremenda, andando sobre o mar. Em meia tempestade, o povo correndo atrás. E aqui Deus conosco nos falando. Porque eu sou o pão da vida. Vocês foram buscar só milagres. Se foram buscar, não a mim. Se foram buscar o que eu posso lhe dar. Então Deus está falando para mim, para você hoje. Se tem promessa, foi Jesus que pagou o preço alto para que eu e você, debaixo da palavra de aleluias, as nações do pai dela, Abraão. E ele tomou posse da sua vitória. E eu e você também vamos tomar posse da sua vitória. Não atrás de muitas, que tem tantos aí, de porta de engano, só quer saber dos milagres, mas não quer saber de Jesus, do estreito. Desse amassamento que esse próprio pastor, ele atravessou, dizendo vai morrer, e Jesus dizendo vai viver. Isso é confronto com infernos, para dizer que Jesus garante. Ele que é o pão da vida. Ele é que dá a senha para dizer, olha, tu és somente um mendigo pedindo diante de um banquete do rei. Então quer dizer que a graça chegou para mim e para você por causa de Jesus, porque Deus amou tanto este mundo que enviou teu único filho para que eu e você tivesse pago essa dívida, amém? E que você não trabalha pro reino, não. Tu é debaixo da misericórdia do reino, porque o Senhor nosso Deus, Ele nos garante quando dá uma promessa. Poderoso Deus, eterno Pai, eu vos agradeço. Porque Tu és fiel, Senhor. Porque Tu és fiel, Senhor. Abraão não duvidou da promessa. Ele caminhou debaixo da promessa. Diante de uma escolha de confiar no caráter de Deus. Hoje eu declaro, declaro do outro lado, eu escolho confiar no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele garante. A paz do Senhor, graças a Deus, aleluia.